Hola, buenas noches. Yo voy a hablar un poquito de la palabra de Dios y voy a hablar en portugués, Edwin vai hablar em espanhol. Um minuto. Eu vou falar vai estar lá em Colossenses 3. Lo que yo voy a hablar está en el libro de Colosenses, capítulo 3. Do 1 ao 17. Del 1 al 17. Posso ler então? Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la derecha de Dios. Ponga la mira en las cosas del cielo y no las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hago morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como essas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Também ustedes praticaram essas coisas em outro tempo, quando viviam em elas. Pero agora devem abandonar também a ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mienten los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han vestido de la nueva naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del lo creo hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judeo, estar conciliado y no estarlo, ser extranjero o inculto, servo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escondidos en Dios, santos y amados, revisanse en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, presente de la misma manera que Cristo los perdoó. Y sobre todo, revistantes de amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes conviene la paz de Cristo, a la cual fueron los llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes, introduciendo y exhortense unos a otros con toda sabiduría. Cantem al Señor salmos, hinos y cantos espirituales, com gratitud de coração. E todo lo que hagan, ya sea de palabra de hecho, canalo en el nombre del Señor Jesús, dando graças a Deus, el Padre, por meio de Ele. Eu vou fazer uma oração. Pai, quero te agradecer. Quero te agradecer por esse momento, por essa palavra que o Senhor vai compartilhar conosco. Por esse momento e a palavra que vas a compartilhar conosco. Quero agradecer, quero que o Senhor venha estar falando, Pai, conosco. Que nós tenhamos nosso coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Temos nosso coração aberto para escuchar aquilo que tens para nossas vidas. Amém. Amém. Antes de falar de Colossenses capítulo 3, eu quero
dar uma olhada nos capítulos anteriores. Antes de hablar de Colosenses capítulo 3, yo quiero ver los capítulos anteriores. Sim, essa carta ela fala muito sobre permanecer em fé. Esta carta habla mucho sobre permanecer en la fe, Temos nossos olhos fixos em Jesus e vivemos uma vida que agrade a Ele. tener nuestros ojos puestos en Jesús y vivir una vida que le agrade a Él. A carta ela foi escrita por apóstolo Paulo Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo e ela foi escrita quando ele estava na prisão. Esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en la prisión. E Epáfras, que era um conhecido de Paulo, pede a ele que ele dê alguma mensagem para o povo de Colosso. Y Epafras, que era un conocido de Pablo, le pide a él que le dé un mensaje al pueblo. Então, Paulo escreve sem conhecer essas pessoas, sem saber quem são. Pablo escribe esta carta sin conocer a las personas y sin saber quiénes ellos son. Mas Epáfras tinha dito para ele que essas pessoas viviam bem, mas viviam bem pressionadas na caminhada da fé. Epafras había dicho a Pablo que estas personas vivían bien, pero vivían en opresión en cuanto a su fe. Sim. Vamos ler o primeiro capítulo? Vamos al primer capítulo. Capítulo 1, 15 ao 23. Capítulo 1 del 15 al 23. Você quer ler ou quer ler? Vou ler então. Él es la imagen de Dios invisible, é primogénito de toda la creación. En él fue creado todo lo que hay, y los céus y la tierra. Todo visible e lo invisible, tronos, poderes, principados ou autoridades. Tudo foi criado por meio de Ele e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas, e por Ele se mantém todo em ordem. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para tener la primacía en todo. Porque al Padre le agradó que él habitara toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Também a ustedes que em outro tempo eram estrangeiros e inimigos, tanto em seus pensamentos como em suas ações, agora lo ha reconciliado completamente em seu corpo físico por meio de la muerte, para desentarse-los a si mesmos, santo, sem manchas e irrepreensíveis, sempre e quando em verdade permanezcam cimentados e firmes em la fé, inamovíveis em la esperança del Evangelho que han recebido, em qual se predica em toda a criação, debaixo del cielo, de qual eu, Pablo, é chamado ministro. O primeiro capítulo, ele fala principalmente sobre Jesus ser o Salvador e o Messias. En el primer capítulo él habla principalmente de Jesús siendo el Salvador y Mesías. Jesus, apóstolo Paulo, ele manda a carta para os Colossenses e a primeira coisa que ele quer falar é sobre Jesus ser esse Salvador, esse Messias. Pablo en esta carta a los Colosenses, la primera cosa que él habla es que Jesús es el Salvador y el Mesías. Jesus não... ele queria mostrar que sem Jesus, nós não somos nada. Él quiere demostrar que sin Jesús nosotros no somos nada. É por meio dele que nós temos vida. Es por medio de él que nosotros tenemos vida. Eu queria que eles dessem 3 versículos juntos comigo. Eu quero ler com vocês 3 versículos, todo mundo junto. Yo quiero leer junto con ustedes 3 versículos más. Do capítulo 1 mesmo, 21, 22, 23. El versículo 21, 22 y 23 del capítulo 1. Uma só voz, vamos ler todos. A una sola voz. E eu...
Sim, amém. Principalmente aqui, o que o apóstolo Paulo quer falar é que nós éramos inimigos, a gente era separado de Deus. Principalmente lo que Pablo quiere dar a entender aquí es que nosotros éramos enemigos y vivíamos separados de Dios. Mas agora, Jesus morreu e o seu sangue curou, nos lavou. Pero ahora Jesús murió y su sangre nos curó y nos lavó. Nós não precisamos mais viver escravos do pecado. Nosotros no necesitamos vivir más esclavos del pecado. Mas agora nós podemos ser santos, sem manchas e irrepreensíveis. Ahora nosotros podemos ser santos, sin manchas e irrepreensíveis. Nós somos livres, não mais escravos do pecado. Amém? Nosotros somos libres y no somos más esclavos del pecado. Amém, amém. E a carta continua no capítulo 2, ele principalmente vai falar sobre as pressões que os colossenses estavam passando. La carta continúa en el capítulo 2 y va a hablar acerca de las presiones que ellos estaban viviendo. E essas pressões que eles estavam vivendo estavam afastando os colossenses de Jesus. Las presiones que ellos estaban viviendo estaban apartando al pueblo de Jesús. E eu penso que quantas vezes nós vivemos nossa vida e nós nos distraímos com as coisas da vida. Viene a mi mente que muchas veces nosotros vivimos esa vida y nos distraemos y no ponemos nuestra mirada en Jesús. Sim, nós nos perdemos, nossos olhos não estão fixos naquele que era para ser o autor da nossa fé. Nosotros nos perdemos y nuestros ojos no están fijos en aquel que debería ser el autor de nuestra fe. Vamos ler capítulo 2, versículos 6 a 8. Vamos al capítulo 2, versículos del 6 al 8. Portanto, vivam em el Senhor Jesus Cristo de la maneira que lo receberam, arraigados e sobreedificados em Él, confirmados em la fé, e rebosantes de ações de graças, que es como fueron ensinados. Cuídense de que nada los engane mediante filosofías e huecas sutilezas que seguem tradições humanas e princípios desse mundo, pero que não vão de acordo com Cristo. E Paulo vai falar aqui exatamente que contra as ideias e as tradições humanas que às vezes a gente está preso. Pablo va a hablar aquí directamente en contra de los pensamientos y tradiciones humanas, de las cuales muchas veces nosotros somos presos. Nós somos presos a algumas ideias que a internet pode nos oferecer, ou a sociedade pode nos oferecer em Muchas geral. veces nosotros somos presos de ideas que el internet nos puede ofrecer, o muchas veces la misma sociedad nos brinda. Sim. Mas nós precisamos estar enraizados no solo fértil. Mas nosotros necesitamos estar enraizados No nosso solo fértil. Solo fértil. Solo fértil. Terra fértil. nosotros necesitamos estar enraizados en la tierra fértil. E nossa terra fértil é Jesus. Nuestra tierra fértil es Jesús. Sim, amém. Sim. E com isso ele entra no capítulo 3 e ele vai falar exatamente como que vai ser as nossas ações a partir de, sabendo de tudo isso. Por eso él precisamente entra al capítulo 3 y empieza a hablar cómo van a ser nuestras vidas a partir de todo eso. Sim. Capítulo 3, versículo 1 e 2, vou ler de novo. Puesto que ustedes já han resucitado com Cristo, busquem las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Deus. Ponga la mira em las cosas del cielo e não em las de la terra. Quando ele fala buscar, é que nossos olhos realmente, nossos desejos e anseios estejam nele. Cuando él habla de buscar, él habla que realmente nuestros ojos, en nuestros ojos, nuestro deseo sea él. Sim, nós devemos olhar para ele antes de qualquer coisa. Nosotros debemos de ver a él antes de cualquier cosa. E buscá-lo em momentos comuns. Y buscarlo aún en los momentos comunes. A gente pode deixar isso mais prático, né? La gente puede hacerlo de una forma más práctica. Nós podemos
orar antes de sair de casa, sempre estar em conversa com Ele. Podemos orar antes de salir de casa y tener una conversación constante con Él. No trabalho nós podemos falar de Jesus para outras pessoas. En el trabajo podemos hablar de Jesús para las demás personas. E isso é buscá-lo em todos os nossos momentos. Y eso es buscarlo en todos nuestros momentos. Não podemos separar Deus no momento da igreja e no momento que estamos em casa. Nosotros no podemos separar a Dios en la iglesia y en los demás lugares. Nós temos Deus em todos os lugares. Nosotros tenemos a Dios en todos los lugares. E nós podemos senti-lo e experimentá-lo dele em todos os lugares. Nosotros podemos sentirlo y experimentar a Dios en todos los lugares. Aí eu vou ler uma frase. Toda a nossa ambição, além da morte, Toda nuestra misión, más allá de la muerte, seria descobrir sería descubrir e explorar as riquezas nas regiões celestiais. y explorar las riquezas Nas regiões celestiais. en las regiones celestiales. E queria ler Efésios 1:3. Vamos a leer Efesios 1:3. Quero ver se eu acho Efésios aqui. Vamos ler junto? Podemos leerlo juntos. Bendito seja Sim. E nós entendemos que viver junto com Jesus em todos os nossos momentos diários Nosotros tenemos que entender que debemos vivir junto con Jesús en todos nuestros momentos diarios. Sim. E a gente continua o capítulo, versículo 3 e 4. Continúa el capítulo, el versículo 3 y 4. Porque ustedes já han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En Colosenses. Colossenses, isso. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Já morremos com Cristo. Ya morimos con Cristo. E a nossa vida está oculta nele. Y nuestra vida está oculta en Él. E Ele está em Deus. Y su vida está en Dios. Sim. Nós morremos para a nossa carne. Hemos muerto para nuestra carne. E Jesus, Ele soprou vida, o fôlego de vida em nós. Y Jesús sopló vida, el fuego de vida en nosotros. E essa é uma verdade que nós já lemos lá atrás, Y es una verdad que podemos leer un poco más atrás. que nós não precisamos mais ser escravos do pecado, Que nosotros no necesitamos ser más esclavos del pecado. mas nós podemos viver uma nova vida com Ele. Mas nosotros podemos vivir una nueva vida en Él. E isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Y es una buena noticia. Sim. Que a gente tenha essa alegria da salvação. Que podemos tener esa alegría de la salvación. Que isso nos traga fôlego para viver a nossa caminhada. Que eso nos traiga fuego para poder vivir en esa caminada. E que nos momentos de dificuldade nós podemos nos lembrar dele também. Y que aún en nuestros momentos de dificultad nosotros podamos acordarnos de eso. Aquilo que nos aprisiona Aquello que nos opresiona não tem domínio sobre nós. no tiene dominio sobre nuestras vidas. Cristo, Ele é a autoridade sobre a nossa vida. Cristo es la autoridad sobre nosotros. Amém. E continuando, versículo 5. Continuando en el versículo 5. Por tanto, hão morir em ustedes todo lo que seja terrenal, imoralidade sexual, impureza, paixões desordenadas, malos desejos e avareza. Isto é idolatria. Idolatria, quando o apóstolo Paulo fala sobre idolatria, é sobre adorar criaturas Cuando el apóstol Pablo habla sobre idolatría, habla sobre adorar criaturas e não ao Criador. y no al Creador. Nós não podemos
confundir aquilo que foi criado Nosotros no podemos confundir aquello que fue creado por aquilo que é o próprio Criador. por aquello que es el propio creador. Quero ler Levítico 19. Quiero leer el versículo 19. Levítico, Perdón, Levíticos 19, versículo 4. versículo 4. Amém? Vamos ler juntos? Vamos a leerlo juntos. Sim. Deus, ele é o Criador. Não, Dios es el creador. ele não é criatura. Él no es una criatura. Então, toda a nossa adoração deve ser para ele, né? Entonces, toda nuestra adoración debe ser para Él. E nós cantamos, Nosotros cantamos, nós falamos que adoramos a Deus. nosotros hablamos que adoramos a Dios. Então, não podemos adorar a outras coisas. Entonces, no podemos adorar otras cosas. Não podemos nos distrair com outras coisas. No podemos distraernos con otras cosas. E que a gente não se esqueça que é nele que nós temos vida. No podemos olvidar que es en Él en quien tenemos vida. E tem uma história na Bíblia que me lembra essa parte. Y hay una historia en la Biblia que me recuerda esa parte. Quando a mulher samaritana, Cuando la mujer samaritana, ela encontra Jesus no poço, ella encuentra a Jesús en el pozo. ela está com muita sede, Ella, muita sede. Sede. ella dice que tiene sed. E Jesus fala para ela que ele tem uma água, Y Jesús habla para ella que Él tiene uma água que vai saciá-la un agua que la va a saciar para o resto da vida. por el resto de su vida. E ele é essa água. Y Él es esa agua. Ele é a fonte da vida. Él es la fuente de vida. Amém. Que não percamos de vista No podemos perder de vista o que é adorar realmente a Deus. lo que es adorar verdaderamente a Dios. Nós podemos ter acesso a Deus todos os momentos. Nosotros podemos tener acceso a Dios en todos los momentos. Jesus, ele é um Deus acessível. Dios es un Dios accesible. Nós podemos falar sobre todas as coisas com Jesus. Nosotros podemos hablar sobre todas las cosas. E ele quer falar sobre todas as Y Él quiere hablar sobre todas las cosas. Então, talvez tenha coisas no nosso coração muito sujas. Entonces puede que existan cosas en nuestros corazones muy sucias. E nós temos que lembrar que o sangue de Jesus Y tenemos que recordar que la sangre de Jesús é suficiente para limpar essa sujeira. es suficiente para limpiar todo eso sucio. Amém. E continuando, versículos 6 e 7 de Colossenses 3. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios y los desobedientes. Também ustedes praticaram essas coisas em outro tempo, quando viviam em elas. Como a gente disse antes, Como lo leímos antes, a gente vivia de uma outra forma, nosotros vivíamos de otra forma, assim como a mulher samaritana así vivia. como la mujer samaritana misma. Mas nós encontramos a fonte. Mas encontramos la fuente. E depois dessa fonte nós transformamos. Y Fomos después transformados. de beber el agua de la fuente, nosotros fuimos transformados. E agora a gente precisa viver Y ahora nosotros necesitamos vivir como pessoas livres em Cristo. como personas libres en Cristo. E continuando, versículo 8 e 9. Pero agora devem abandonar também a ira, o enojo, a malícia, a blasfêmia e as conversações obscenas.
no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y sus hechos. Versículo 8 y 9. Deus nos convida Dios nos invita a ter uma nova perspectiva de vida a tener una nueva perspectiva de vida e mudar a direção. y cambiar de dirección. Tem uma palavra que eu gosto muito, Hay una palabra que me gusta mucho, que é metanoia em grego. que es metanoia en griego. Essa palavra significa mudança, Esa palabra significa cambio, transformação de caráter transformación de carácter e na maneira de pensar. y de la manera de pensar. Eu acho que faz muito sentido com buscar as coisas do alto Yo creo que tiene mucho sentido en buscar las cosas espirituales e pensar no que Jesus gostaria de pensar. y pensar como Jesús quiere que pensemos. Essa mudança, ela realmente resulta em algo novo, Que este cambio realmente resulte en algo nuevo. que nossa mudança seja vinda de um arrependimento verdadeiro. Que este cambio venga con un arrepentimiento verdadero. O arrependimento que não é remorso, Un arrepentimiento que no es una emoción, mas ela faz você mudar de rota. pero va a ser un verdadero cambio en nosotros. Quando nós viramos 180 graus, Cuando nosotros viramos 180 grados, nós mudamos literalmente o caminho. nosotros cambiamos literalmente el camino. E às vezes você pode estar caminhando em algo diferente, não sendo o caminho de Deus, Muchas veces nosotros podemos estar caminando en algo diferente y no siendo el camino de Dios. e ainda há tempo de parar e mudar a rota. Pero tenemos el tiempo para detenernos y cambiar nuestra dirección ahora. Deus nos convida para isso. Él nos está invitando para eso. E Ele nos convida para sermos livres nele. Y Él nos invita a ser libres ahora. E essa é a verdadeira conversão. Esa es la verdadera conversión. Conversão de todas as áreas da nossa vida. Un cambio en todas las áreas de nuestras vidas. Ele não se preocupa só com o nosso espiritual, Que nosotros no vivamos con esa preocupación en lo espiritual, sim, mas que nós podemos adorar Ele com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa que podamos alma. adorar a Él verdaderamente con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con todo nuestro ser. E vou continuar, versículo 10. Quiero continuar en el versículo 10. Y se han revestido de la nueva natureza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conhecimento. O novo homem, ele é uma personalidade vinda de Cristo. El nuevo hombre es una personalidad Vinda de Cristo. que viene de Cristo. Ele nos dá essa nova vestimenta. Él nos da esa nueva perspectiva. A gente lembra da história do Éden, ¿Alguien Adão e Eva. ¿Alguien recuerda la historia? E quando eles pecaram, Cuando ellos pecaron, eles entenderam que estavam nus ellos entendieron que estaban e eles desnudos estavam envergonhados. y se sintieron avergonzados. Eles tentaram se vestir com uma folha que não era boa. Ellos intentaron vestirse con hojas que no eran bueno. E Deus, ele é tão misericordioso Y Dios fue tan misericordioso que ele fez roupas, mesmo depois deles terem que pecado. Él les dio ropas aún después de que ellos hayan pecado. E essa é a nova vestimenta que Deus nos dá. Y esa es la nueva vestimenta que Dios nos da. Nós temos vergonha, nós podemos estar nus mesmo, Nosotros tenemos vergüenza y podemos estar desnudos mismos, mas Deus, ele nos dá a nossa nova roupa. pero Dios quiere darnos una nueva ropa. O pecado, ele desfez a imagem. El pecado degrada nuestra imagen, A nova vida compartilhada por Cristo pero la nueva vida que Cristo nos comparte refaz essa imagem. destruye esa imagen. O segundo Adão, nós temos o primeiro Adão que pecou, El primer Adán pecó e Jesus, ele veio para sarar tudo aquilo que o primeiro Adão quebrou. y Jesús vino para sanar todo aquello que el primer Adán quebró. E vou continuar, Y quiero continuar versículo 11. en el versículo 11.
donde já não importa el ser grego ou judeu, estar circuncidado ou não estarlo, ser estrangeiro ou oculto, servo ou livre, sino que Cristo é todo e está em todos. Agora já não importa mais se somos o que somos. Ahora ya no importa más si somos o qué somos. De Jesus ele faz novas coisas. Jesús hace nuevas cosas. Vou continuar. Versículo 12 ao 14. En el versículo 12 al 14. Por lo tanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de entrambla misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansedumbre e de paciência. Sejam mutuamente tolerantes. Se alguno tem uma queixa contra outro, perdone-se de la mesma maneira que Cristo los perdoou. E, sobretudo, revistam-se de amor, que é o vínculo perfeito. Agora a gente vai usar novas roupas. Ahora nosotros vamos a usar nuevas ropas. Algo que poderia nos irritar antes, agora Jesus vai fazer novas coisas. Si alguien de nosotros antes estuvo desnudo, ahora Jesús va a hacer nuevas cosas. Podemos ser irados, podemos ser airados, nós podemos ser machucados mesmo. Podemos sentirnos lastimados también. Mas Ele vai trazer sua bondade, sua humildade, sua misericórdia para nós. Pero Él va a traer su bondad, su humildad y su misericordia. E o versículo 15 ele responde bem isso. Y en el versículo 15 Él responde muy bien eso. Quem é o coração de ustedes governa perfeito, la paz de Cristo, a la qual foram chamados em ele só corpo e sem agradecidos. Que nosso coração esteja Que nuestro corazón esté, a paz de Cristo. que nuestro corazón esté la paz de Cristo. E essa seja nossos juiz. Y Él sea nuestro Dios. Amém. Amén. Versículo 16. Versículo 16. La palavra de Cristo habite ricamente em ustedes. Instruem-se e exortem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem ao Senhor salmos, hinos e cânticos espirituais com gratitude de coração. Agora nós podemos viver em comunidade. Ahora nosotros podemos vivir en comunidad, Caminhar juntos. caminar juntos, Viver realmente em comunhão. y vivir realmente en comunión. Isso é igreja. Eso es la iglesia. Igreja é caminhar junto, é viver a dor do outro La iglesia camina juntos y es vivir uno junto al otro. e a alegria do outro. Y la alegría del otro. Isso é ser igreja. Eso es la iglesia. E é tão maravilhoso saber que Deus nos deu uma família na fé. Y es tan maravilloso saber que Dios nos dio una familia en la fe. Não conseguiríamos caminhar sem essa família. Y nosotros no podemos caminar sin esa familia. Por isso é tão importante estarmos em comunhão. Por eso es muy importante vivir en comunión. Jesus fala que onde estiver 2 ou 3, lá Ele vai estar. Dios dice que donde están 2 o 3, en su nombre Él está. Então Ele está aqui conosco. Entonces Él está aquí con nosotros. E só para finalizar, o versículo 17. Solo para finalizar el versículo 17. E todo lo que ando, já sea de la palavra de hecho, angalo em el nombre de Senhor Jesus, dando graça a Deus, el Padre, por meio de Ele. Quero falar algumas coisas. Quiero decir algunas cosas. Quando Cristo, Ele é tudo em todos. Cuando Cristo es todo y en todos, As divisões, elas desaparecem. las divisiones desaparecen. Não existe mais irmão brigado com irmão, No existe más el hermano que pelea con el hermano, porque nós temos uma nova vestimenta. porque ahora tenemos un nuevo vestido. Então nós podemos errar, mas podemos pedir perdão Entonces nos podemos equivocar, pero también podemos pedir perdón e aceitar esse perdão também. y aceptar ese perdón. Quando Jesus ele é o rei do nosso coração, Cuando Jesús es el rey de nuestros corazones, essas divisões elas não podem ser esas divisiones no podrán, o princípio da nossa vida. esas divisiones no podrán ser el principio de nuestras vidas. Quando Cristo é tudo em todos, Cuando Cristo es todo y en todos,
as mais apreciadas qualidades aparecem. Las más preciosas cualidades o preciadas cualidades son las que aparecen. O Espírito Santo, ele nos capacita. El Espíritu Santo nos O capacita. Espírito Santo nos dá dons. El Espíritu Santo nos da dones. Dons específicos e particulares. Dones específicos y particulares. E cada um tem esse dom. Y cada uno de nosotros tenemos esos E dones. por isso nós somos uma família. Por eso somos una familia. Porque cada um tem o seu papel importante. Porque cada uno tiene su lugar. Quando Cristo é tudo em todos, Cuando Cristo es todo y en todos, a compreensão e o perdão têm êxito, elas existem. la comprensión y el perdón tienen hechos y ellos existen. Então nós compreendemos melhor Entonces nosotros comprendemos mejor e ouvimos melhor y escuchamos mejor a dor do outro. y entendemos mejor el dolor de otros. Quando Cristo é tudo em todos, Cuando Cristo es todo y en todos, o amor une a todos. el amor une a todos. A paz e a gratidão dominam o nosso coração. La paz y la gratitud dominan nuestro corazón. A vida se torna exemplar a outros. La vida se torna ejemplar para otros. Nós temos testemunha Y nosotros somos testimonio desse amor de ese que amor nos alcançou. y de los unos con los otros. Deus é plenamente glorificado Dios es plenamente glorificado através da nossa vida. a través de nuestra vida. E algumas observações sobre tudo isso que o apóstolo Paulo, Y algunas observaciones que sobre todo esto que hace Pablo, apóstolo Paulo queria falar aos colossenses. él quiere hablar a los colosenses, Que Deus ele nos chama que Dios nos llama para uma vida completa para una vida completa ao seu lado. a su lado. Todas as áreas da nossa vida precisam exaltar o Senhor. Todas las áreas de nuestras vidas necesitan encontrar al Señor. Nós não temos mais divisão. Nosotros no tenemos más división. Não existe uma área onde Deus não possa alcançar. No existe una área donde Dios no pueda llegar. Ele vai junto com você para o seu trabalho. Él va junto contigo a tu trabajo. Ele caminha junto com você na rua. Él camina junto contigo en la Ele calle. está com você junto na sua casa. Él está junto contigo en la casa. E ele vem com você na igreja. Y Él viene contigo a la iglesia. Amém? Deus, ele quer filhos que amem a sua vontade. Dios quiere hijos que amen su voluntad. E entendam que ele não é um conjunto de regras. Y entiendo que Él no es un conjunto de reglas. Ele não é só pode ou não pode fazer, Él no es solo lo que puedes y no puedes hacer, mas ele é a fonte da vida. mas Él es la fuente de vida. E é através dele que nós podemos ser preenchidos de verdade. Y a través de Él nosotros Preenchidos, completos. podemos ser completos verdaderamente. E não precisamos buscar em outros lugares. Nosotros no necesitamos buscar en otros lugares. Quando estamos cansados, não precisamos nos esquecer em televisão, internet. Nosotros cuando estamos cansados no necesitamos buscar lo que sale en la televisión, Mas podemos buscá-lo na palavra. pero podemos buscar la palabra. E Deus, ele vai estar ali. Y Dios va a estar ahí. Jesus, ele é o ponto de mudança da nossa vida. Jesús es el puente de cambio para nuestras vidas. É experimentando dele que podemos ter a metanoia. Experimentando a Jesús podemos tener una verdadera metanoia, Metanoia é a transformação da nossa mente. que es la transformación de nuestra mente. E eu quero terminar Y yo quiero terminar lendo João leyendo Juan 17, 17, 3. 3. Vamos ler junto? ¿Lo leemos juntos? Amém. Que a gente se lembre Siempre tenemos que recordar. ¿Todo bien? que a gente se lembre Debemos recordar siempre que Ele é a vida eterna que Él es la vida eterna
E que a vida eterna é conhecer a Deus, y la vida eterna es conocerlo a Él. e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Conocer a Dios y a Jesucristo que lo envió. Essa será a vida eterna. Esa es la verdadera vida eterna. E nós podemos viver a vida eterna Y nosotros podemos vivir la vida eterna já agora, desde ya. Natal. Ya empezó. Amém? Amén. Amém. Quero orar então? Vamos. Vamos a orar entonces. ¿Traduzo también la oración? Que a gente se lembre realmente que Deus ele é a fonte de tudo Debemos recordar siempre que Dios es la fuente de todo e que Ele é acessível, Ele está aí conosco em todos os lugares. y que Él es accesible y está con nosotros en todos los lugares. Vou orar. Vamos a orar. Pai, muito obrigada. Señor, quiero agradecerte. Quero agradecer porque o Senhor é bom. Quiero agradecerte porque tú eres bueno. O Senhor é um bom pastor Tú eres el buen pastor e o Senhor é o nosso Pai. y eres también nuestro Padre. Quero te agradecer porque o Senhor está conosco. Te quiero agradecer porque tú estás con nosotros. Porque apesar das nossas falhas, Porque a pesar de nuestras fallas, apesar de talvez às vezes não queremos, porque a pesar de que muchas veces no queremos, o Senhor nos preenche com seu amor el Señor nos atrapa con su amor e com a sua graça. y con su gracia. Pai, venha encher o nosso coração. Padre, ven, llena nuestros corazones. Venha encher nosso coração com seu amor, Ven, llena nuestros corazones de tu com amor, a sua graça, de tu gracia, sua misericórdia. de tu misericordia. Que o Senhor nos traga cada vez mais, Deus, Que el Señor nos traiga cada vez más a convicção desse amor. la convicción del Señor. Que a gente cada vez mais Que la gente, que cada uno de nosotros cada vez más desejemos mais do Senhor. deseemos más del Señor. Que a gente anseie mais por Que isso. podamos ansiar más de ti. Que nós tenhamos fome e sede do Senhor. Que nosotros tengamos hambre y sed de ti. Deus venha entrar no nosso coração. Señor, ven y entra en nuestros corazones. Se revele cada vez mais para nós. Y que cada día podamos, Se revelar, se que aparecer. tú te reveles cada día más a nosotros. Senhor, quero te agradecer, Pai, Te quiero dar las gracias por tudo, Deus. por todo, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta hermosa enseñanza. Y Dios nos ha traído esa palabra allá desde Brasil. Los jóvenes misioneros, que Dios ha ido lanzando cada vez más para llevar el Evangelio, la palabra a otros lugares. Amén. Que hoy Dios nos ha enseñado sobre el amor y cómo permanecer en él. Sabemos que Jesús es la vida, nosotros somos el Papa, llevando esa